É isso mesmo. Aliás, Diadema foi a grande surpresa, não é de surpresa, né? Mas o grande destaque da eleição interna do Partido dos Trabalhadores, levando em conta a nossa geopolítica aqui do ABC, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Todos os petistas aptos poderiam ter ido às urnas ontem, escolher os seus representantes, e aqui no ABC, Diadema foi a cidade que conseguiu levar o maior número de filiados às urnas. Só em Diadema, 2.108 filiados compareceram ao PED ontem. O presidente Adi dos Santos Lima foi reeleito presidente do Partido dos Trabalhadores na cidade de Diadema e, claro, mostrou a força do PT na cidade e, diante disso, dá para se fazer perspectivas, projeções para a sucessão do ano que vem. Lembrando que o atual prefeito Lauro Michels não pode disputar a reeleição, vai ter que indicar alguém, a gente tem acompanhado de perto, né, Carlos? Vai ser o Márcio da farmácia, não vai ser o Márcio, enfim, quem vai ser o indicado. E pelo lado do PT, o nome aí falado em todos os cantos como pré-candidato é do ex-prefeito, ex-deputado José de Felipe Júnior, e é ele o nosso convidado desta noite para atualizar as informações e dizer qual que é o impacto desse resultado nas estratégias do PT para formular a chapa de prefeito e de vereadores para o ano que vem. Felipe, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Leandro, boa noite, Carlos Carvalho, Amanda, todos os internautas. Vamos bater um papo aqui, né? Eu quero, em primeiro lugar, Leandro, você me permitindo, claro, eu quero registrar aqui, parabenizar os centenas e exatamente 2.108 militantes filiados do PT e filiadas. Aliás, teve 173 votos em separado. Então, então o comparecimento chegou a quase 2.300. Né? Ainda maior. E parabenizar, né, a presença desse contingente importante de cidadãos e cidadãs da nossa cidade que são filiados ao PT, constroem um partido político que, para mim, é de motivo de muito orgulho. Eu sou filiado ao PT desde 81, fui 3 vezes prefeito na nossa cidade e nós temos um desafio enorme, né, de reconstruir as políticas públicas, a estrutura partidária para ajudar na eleição do ano que vem, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Perfeito, é esse mesmo. Felipe, há muito tempo a gente fala aqui e qualquer conversa que se tem, a força do PT em Diadema é inquestionável. É só olhar todos os resultados das últimas eleições, mesmo quando o PT perde eleitoralmente, politicamente o PT sempre consegue estabelecer um nicho na cidade de Diadema muito grande, muito expressivo. Mas a partir desse resultado do PED de ontem, qual é o tamanho disso, o quanto isso impulsiona e motiva a estratégia do PT de um ano que vem retomar o comando da cidade? Ô Leandro, pois você falou muito bem, teve um crescimento perto de 30% em relação ao PED passado. De 17. Né? Exato. Eu passei praticamente o dia todo ontem lá no local de votação, né, na Câmara Municipal. E eu pude perceber, né, eu quero aqui agradecer muito o carinho com que eu fui recebido, com que as pessoas falavam comigo, e eu senti que esse é um grande objetivo, né? Essa questão de ter o meu nome, com muita humildade. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar bastante, nenhuma eleição é fácil, nós vamos ter que saber conversar com a população da nossa cidade, mas é um começo muito alvissareiro, muito para mim de muito otimismo, porque é isso, a alegria, o entusiasmo, o espírito de participação desses militantes, né? E eles me falavam, eu falei com o meu vizinho, que era afiliado, eu falei, vai ter um PED, falou, mas espera que é para já preparar o ano que vem, o Felipe vai ser o nosso candidato, e disse que isso era um fator de motivação, né? Então, eu fico feliz, eu acho, pela confiança que a população deposita. Eu fui 3 vezes candidato, eu tenho falado isso, eu acho que esse é um motivo também, tanto de reconhecer, de ter humildade, mas ao mesmo tempo de saber de uma alavanca, de uma força, de um conteúdo, de recurso que nós podemos ter para desenvolver essa campanha do ano que vem. Eu fui 3 vezes prefeito, era de o PT indicar novas lideranças, e temos várias lideranças lá. Mas em 2016 nós tivemos esse desenho, né? Foi um outro companheiro Maninho, saiu candidato, né? Eu acho que num momento muito difícil de ataque ao PT, de um ambiente de total, nós estamos vendo aí agora, quer dizer, essa questão de nossa maior liderança presa. Acho que esse é um ambiente que mostra, né, uma ação absolutamente desigual entre o PT, certamente cometeu
erros, o PT podia ter feito mais, mas os acertos nossos foram muito maiores, né? E não justifica essa ação que nós recebemos, né, de uma ação coordenada de mídia. Agora nós estamos vendo através da Vaza Jato essa questão ficando cada vez mais evidente. A história vai absolver o Lula, eu não tenho dúvida disso, né? E parece que uma história que a gente esperava que fosse de alguns anos na frente, ela está sendo, parece que esse tempo histórico está sendo, né, comprimido, está sendo reduzido pelo que nós estamos vendo desse vazamento. Agora, tendo isso como um ponto de partida, quer dizer, o PT não está vivendo uma condição normal, né, de ambiente político, de conjuntura nacional. Então, eu me dispus, né, pela condição de ter sido 3 vezes prefeito, fiz o meu sucessor. Eu acho que isso mostra também um reconhecimento da população, do prestígio e dos acertos que nós fizemos, né? Principalmente isso. Eu acho que tem uma resiliência na cidade, né, Leandro? Isso, assim, as administrações do PT, e não só tirando um pouco essa coisa da minha, vamos dizer, da minha personalidade, e algumas pessoas talvez até falando do meu personalismo. Não é isso. Eu acho que tirando da minha identidade, eu fui 3 vezes prefeito, mas o Gilson fez um bom governo, o primeiro governo dele. Eu fui secretário de obras, né, dele. O Zé Augusto fez um governo realizador, o segundo governo do PT, né? Eu fiz 3 mandatos. Então, assim, a cidade reconhece o PT, né, como um partido político que faz aquilo que interessa para nós, da sociedade brasileira, né? Desenvolver políticas públicas transformadoras, né? Fazer com que a vida das pessoas melhorem, né? É isso que a política é para isso, e não nesse ambiente que nós estamos vivendo de ódio, enfim. Eu acho que nós temos, essa é a minha disposição de voltar para o cenário político local da cidade, né? Portanto, eu tinha imaginado que eu estava indo para um ambiente já mais, vamos dizer, nacional. Participei da campanha da Dilma, fui deputado federal, e aí o Haddad me convida, eu vou participar, muito me honra isso, participei como secretário, que é quase que do porte de um ministro, quer dizer, a cidade de São Paulo é um país, né? Então, mas com muita vontade de querer acertar de novo. Uma coisa que nós estávamos conversando aqui antes, né? A cidade mudou, a realidade mudou, a conjuntura mudou, a perspectiva vai ser outra. Para mim vai ser um grande desafio, né? De ser prefeito num ambiente hostil, primeiro nesse ambiente que eu acabei de relatar aqui, e numa situação de administração que a coisa mais fácil que tem é um prefeito ficar dando desculpa, não tem dinheiro, né? E alguns são mais sinceros, falam, não tem dinheiro porque tem uma situação da economia. Outros falam, não tem dinheiro porque a culpa é do que passou, né? Só me deixou dívida. Mas na verdade é o seguinte, não tem dinheiro. Então você vai falar que não tem dinheiro, vai tentar jogar a culpa em alguém, isso pode te garantir alguns 6 meses de carência nesse discurso, mas depois o povo vai cobrar. Rapaz, vamos trabalhar, porque Felipe, aqui na minha casa eu também, o meu salário diminuiu e eu dou comida para os meus filhos, né? Eu também cumpro das minhas obrigações. Tenho compromisso, então vamos parar de ficar chorando e vamos trabalhar. Então, Felipe, é com essa disposição que eu quero chegar em Diadema. Tem muita gente participando, já vamos interagir. Antes, Carlos Carvalho. Boa noite, Felipe, bem-vindo aqui ao RDTV. Você falou muito da sua história, 3 vezes prefeito, do quanto que a cidade te considera querido, historicamente falando, né? Seu nome já era considerado até favorito nas eleições de 2016. Muitos acreditavam que se você tivesse entrado ali, o PT tinha vencido no primeiro turno. E parece que isso não foi mudando ao longo do tempo, independente de várias situações, como você bem disse. O desgaste nacional do PT em si, até às vezes a falta de outras lideranças que pudessem levar o partido à frente para não ter essa necessidade, para ter uma renovação ali mesmo. No caso do seu nome especificamente, até vira e mexe, pessoas colocam você dentro das investigações da Lava Jato e tudo mais. Tudo que aconteceu com você no mesmo dia daquela condução coercitiva do Lula. Exatamente. E mesmo assim, seu nome é colocado à frente. Tem alguma justificativa a mais do que simplesmente a sua história como prefeito? De verem o seu nome como algo à parte em relação a tudo isso que, entre aspas, seria muito negativo para qualquer político? Ô Carlos, é o seguinte, você de certa forma já indica a resposta, né? É isso, 12 anos de prefeito, e eu posso dizer um pouquinho antes, porque no encontro ontem com vários militantes que foram votar, as pessoas lembravam do tempo que eu era secretário de obras, né? Sim. Eu fui 6 anos secretário de obras com intensa atuação e vivência dos problemas da cidade, né? Então, isso é uma raiz, né? Como se diz hoje, eu acho que um termo muito feliz, a resiliência de políticas bem-sucedidas. Pessoal, eu conheço esse cara. Eu sei porque é o seguinte, ele foi 6 anos secretário, governou aqui com
Se fosse um sujeito como eles estão tentando agredir a minha honra, a minha reputação, esse cara não teria tido aquele comportamento que teve lá. Né? Então, eu quero fazer esse debate da ética na política também, viu, Carlos? Eu tenho falado o seguinte, eu sofri muito, né, talvez, não sei nem se em percentual muito inferior ao que o presidente Lula e outros líderes, mas principalmente ele, né, vem sofrendo do ponto de vista de um ataque, né, de injustiça, de arbitrariedade, de manipulação, né, de fatos que põem só... Está claro isso que aconteceu agora, né, no domingo, quer dizer, pega uma parte para jogar a opinião pública contra ele, contra a reputação dele. Isso é muito doloroso, porque isso afeta a gente, afeta a família, afeta a relação das pessoas. Opa, já cria um clima de desconfiança, né? Mas é isso, o tempo está jogando... Eu tenho falado o seguinte, ó, a Lava Jato me deu e vai me dar um atestado de idoneidade, porque eles estão há 4 anos me investigando, reviraram minhas contas, reviraram meu imposto de renda, contas, a minha vida, o meu gasto mensal, fizeram um acompanhamento de 10 anos, eles fizeram a investigação, e não ofereceram denúncia. Então é o seguinte, eles não têm o que me acusar de não ter tido um comportamento que se espera de uma pessoa como tem milhares e milhares de brasileiros que têm comportamento ético e de honestidade. Então é isso, eu quero fazer isso. E quando eu fui prefeito, todas as minhas contas foram aprovadas, né? A gente tinha... enfim, eu acho que esse é um debate que eu quero fazer, e eu acho que isso é uma condição sine qua non, quer dizer, é uma condição muito necessária, a ética pessoal. Né? Isso é fundamental, tanto é que eles estão atacando isso para tentar destruir o presidente Lula. Mas a ética pessoal, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Precisa ter uma ética do político, do ato, porque você está ali, não é simplesmente para cuidar da sua vida pessoal e para mostrar que você é honesto. Você está ali, isso é a condição necessária, obrigação você saber cuidar bem do recurso público, mas não basta. Você tem que ter políticas públicas para tirar as pessoas de uma situação de mais dificuldade. Quer dizer, quando você promove uma pessoa, né, que tem o direito de ir para a educação, quando faz o Bolsa Família, melhora a renda dessas pessoas, política de saneamento, habitação, garante habitação para uma pessoa, isso é uma ética do coletivo. Não é? Isso, e para o político interessa os dois, e a população tem que reconhecer os dois. E acho que, no meu caso, ela está reconhecendo essa questão da ética do coletivo, né, que nós fizemos políticas transformadoras na cidade. Então, em nenhum momento atingiu essas acusações ou essas investigações te atingiram de algum modo? Carlos, isso me doeu muito. Né? Eu não queria, assim, primeiro a maneira como foi feita. Você vê que agora essa lei de abuso de autoridade, se fizessem isso, ela passa. Espero que ela seja, né, que haja de fato até agora garantindo que uma condução coercitiva, como fez contra o Lula, contra mim, contra diversos outros agentes políticos ou empresariais, foi uma arbitrariedade. Nós nunca fomos chamados e de repente faz um espetáculo de manhã com o helicóptero da Globo. Antes da polícia, ela já estava sobrevoando e já tinha repórter para tirar foto na frente da minha casa antes de chegar a polícia. Quer dizer, isso é um espetáculo absolutamente inaceitável, né, de tentar assassinar a reputação das pessoas. Então, isso, lógico que me doeu a família, minha mãe, enfim, né, isso a gente teve que conviver com um gosto amargo, né, de uma perseguição, de uma injustiça, mas agora eu acho que o tempo isso vai repor as coisas no lugar. E eu quero ter essa... Aliás, a campanha vai servir para eu também fazer esse debate e falar cara a cara com o povo da minha querida Diadema para dizer o seguinte, isso é uma condição básica que eu posso oferecer para vocês. Os 12 anos que eu fui prefeito, a gente aplicou os recursos com a maior seriedade aqui na nossa cidade. Pessoal, né, pontuando temas importantes, já vamos aqui questionar o Felipe sobre Quarteirão da Saúde, sobre a antiga Saned, agora com a gestão da Sabesp, sobre ETCD, enfim, vamos questionar sobre diversos temas que na ponta o cidadão está preocupado, serviço público. Perfeito. Só antes, Felipe, você falou em vários momentos de um novo olhar para a cidade. Até o Felipe foi 3 vezes prefeito, secretário, deputado. Mas o que muda, Felipe, no teu olhar em relação à gestão pública de Diadema e principalmente esse novo olhar de interação? Nas outras 3 vezes que o Felipe foi prefeito de Diadema, não tinha essa participação tão efetiva de rede social, de WhatsApp. E aqui a gente fala, claro, tem gente, infelizmente, que faz fake news, mas a gente está falando aqui daquela boa ação, da pessoa antes de sair. Ela viu um buraco na rua, ela tinha que ligar para um veículo de comunicação. Hoje não, ela viu um buraco na rua, ela pega o celular, faz a foto e já põe nos grupos de Diadema e todo mundo está sabendo que tem um buraco na rua dela. O que muda no olhar e como o Felipe se prepara para este eventual 4º mandato neste contexto atual?
Leandro, você falou muito bem, né? Nós queremos agora aproveitar que já tem uma pré-indicação do meu nome de consenso, com um período longo, relativamente longo, até o início das eleições, né? Nós queremos instalar esse debate, né? Falando aquilo que nós estamos né, chamando de preparação de um plano de governo, de ações de governo. Ouvir muito a sociedade, né? Isso não elimina, quer dizer, que nós já estamos com algumas ideias, isso que você falou, nós temos a obrigação de fazer com que a cidade entre plenamente nessa questão né, da tecnologia da informação, que permita que um celular possa transmitir um problema que a cidade tenha, responder isso para o cidadão. Eu lamento, a Prefeitura de Diadema, ela parece que está lá com um processo digital, mas que chega num ponto, não é mais digital e tem que voltar tudo para ser, quer dizer, ele está incompleto, né? Infelizmente, a LAI, eu tenho ouvido várias pessoas reclamarem, pergunta, faz questionamento e pedido de informação e não é respondido. Isso é o site da prefeitura totalmente irregular. Quer dizer, isso é uma questão que nós temos que... Isso nós vamos ter que entrar com muita vontade. E a saúde é uma delas, viu, Leandro? A saúde é o seguinte, a prefeitura de Diadema, fato, ela gasta mais de 35% com a saúde. Então não tem como já, nós vamos aumentar os recursos para a saúde, não tem como. Se aumentar o recurso da saúde sem prejudicar a saúde mesmo da cidade e da prefeitura, porque cultura, esporte, o saneamento, a coleta de lixo, a iluminação pública, tudo isso faz parte de uma cidade saudável, portanto tem a ver com saúde, não é? Nós vamos ter que trabalhar muito com... Hoje as pessoas ainda marcam, os agentes comunitários de saúde com papelzinho para marcar o endereço, você marcando com papel para ir fazer agendamento de consultas. Quer dizer, a saúde vai ser o nosso principal foco da nossa determinação, da nossa vontade, dos primeiro e segundo ano de governo, Leandro. Primeiro o seguinte, fazendo aquilo que foi destruído. Porque a saúde retrocedeu em relação ao que foi em relação quando eu fui prefeito. O Quarteirão da Saúde está com 60%, 70% de ociosidade, tem um hospital dia que não funciona, tem uma área de fisioterapia. A fisioterapia é fundamental para recuperar as pessoas. A prefeitura consegue custear 100% o Quarteirão da Saúde, Felipe? No meu tempo, conseguia. Nós podemos conseguir isso. Né? Esse governo disse que fez parceria com o governo estadual para levar Lucim Montoro, faz 4, 5 anos, está lá, tem 2, 3 placas de inauguração e não funciona. Quer dizer, isso é uma coisa inaceitável e funcionava no meu tempo. Não é? Nós vamos ter que... essa questão do hospital municipal, eu teno algumas ideias para ver como... Aquele prédio não pode mais, ele está totalmente inadequado, ele já venceu do ponto de vista operacional, do ponto de vista de acesso para os pacientes, e fechou. Quer dizer, lá não tem, o 7º andar... E fechou há mais de 6 anos, uma UTI infantil. Não só ele não reabriu o ambulatório infantil, que falou que ia abrir o hospital infantil, como ele fechou uma UTI infantil, fechou 2 pronto-socorros, do norte e do sul, do Paineiras e do Eldorado. Eu encontro pessoas na rua que dizem, Felipe, agora o meu filho fica doente, a minha mulher fica doente, e à noite eu tenho que levar para São Bernardo. É lamentável isso, porque já funcionou, Leandro, já funcionou. E por que não está funcionando? É de questão de você se envolver, de estar chamando a equipe, fazendo uma boa gestão. Recurso, é gestão. É gestão, evidente. Né? Nós vamos ter que fazer isso com muita dedicação, com muita firmeza, com muita participação, conversando com os funcionários. Hoje não tem recurso. Né? Certamente a prefeitura está ficando... Ela está com um nível de receita absolutamente incompatível com aquilo que existia de políticas sociais. O Lauro, em 7 anos, eu lamento, isso mostra uma total falta de apetite de governar, mesmo num ambiente difícil da economia. Né? Aliás, uma economia que ele ajudou a cavar, porque ele foi lá defender o golpe na Dilma, ele foi de Itaí. Estão há 5 anos dizendo que ia ter retomada da economia e não tem. Ele também está sofrendo as consequências de uma política que ele ajudou a defender aí. Né? Mas mesmo no ambiente dele, eu fui prefeito com o apagão do Fernando Henrique, né? Com redução das receitas. O que a gente fazia? Conversava com a população, chamava, a gente fazia o envolvimento de pessoas para poder estar presente, com voluntariado, com participação, sabendo decidir bem dos recursos. Né? E é isso que nós vamos procurar Felipe, fazer. só para insistir antes do Carlos retomar, tem muita gente falando aqui do Quarteirão da Saúde. Só com os recursos municipais, na tua avaliação, é possível entregar para a população plenamente o atendimento no Quarteirão da Saúde? É possível, é possível. Nós podemos fazer, é o seguinte,
Nós temos que buscar recursos como tinham na época do Ministério da Saúde. Se esse governo está... Porque a proposta, o que nós estamos vendo aí é de retrocesso cada ano piorando com a emenda do limite dos tetos, né? Do limite do teto, da emenda constitucional 95. O governo sinalizando, inclusive, que vai reduzir, mas você tinha repasses para a UPA, você tinha repasse para atenção especializada, e nós vamos ter que fazer isso, retomando políticas, né, voltadas para médicos que é o centro do quarteirão. As pessoas de Diadema sabem o que é. Talvez quem está nos ouvindo aqui, o quarteirão, né, é um equipamento que é fundamental para você dar eficácia, para você organizar o sistema municipal de saúde que está nos bairros pela atenção básica. As UBS estão nos bairros, através do médico da família, que também retrocedeu, e as principais especialidades básicas, né, que é a ginecologia, a pediatria e o clínico geral. O que falta no bairro é o especialista. Esse que está no quarteirão, o médico especialista, que só ele não funciona, ele precisa ter um apoio diagnóstico. Você tem que ter ultrassom, você tem que ter o raio-x. Faz não sei quanto tempo que não tem o raio-x funcionando no quarteirão da saúde, não tem mamografia. Mamografia é fundamental para você identificar, né, e fazer a prevenção correta do câncer de mama. Então, já funcionava. Então, o nosso lema é o seguinte: Diadema tinha e não tem mais, e vai voltar a ter. Nossa primeira atitude nos primeiros 2 anos, né, é recompor, refazer, reconstruir o que foi fechado, o que foi eliminado. E tem várias coisas. O PROCON não funciona direito, essa relação com o cidadão não funciona direito, a participação popular não funciona direito, botou catraca nos 2 terminais, que não é uma coisa inaceitável, porque a gente prova que a tarifa é suficiente para não ter aquela... Leandro, passaram-se 6 prefeitos, 5 prefeitos, você acha que todos eles não recebiam cantada de empresário? E vinha lá, falou, olha, precisa botar aqui, mas a tarifa não está funcionando. E a gente chamava o técnico, falava, está aqui, ó. A gente leva, as nossas linhas, elas foram concebidas para levar o passageiro para os 2 terminais. A gente alimenta a Metra. Nós não temos um ônibus que faz um circular em Diadema, porque a gente alimenta os terminais deles e na volta nós levamos um cidadão para casa, melhorando o sistema e garantindo garantindo lá atrás, né? Garantíamos, né, essa vantagem da tarifa, e hoje não tem mais. Então, é muito isso que nós vamos fazer. Nós vamos começar muito com o pé no chão, com participação popular, olhando a tecnologia, como você falou, mas com olhar assim, ó, nós vamos refazer, recompor, reconstruir o que tinha e foi fechado. Só para situar o pessoal que não é de Diadema, a gente fala de catracas e tudo mais, é que até pouco tempo atrás não existia cobrança na baldeação de quem sai do trólebus para pegar um ônibus municipal, quem pegava o ônibus municipal para sair do trólebus. Aí foram instaladas as catracas, você paga hoje R$1,15 para você chegar no terminal pelo ônibus municipal para acessar a linha do trólebus. O retorno não tem essa cobrança. Você passa pela catraca, mas não paga se você sai do trólebus para ir para as linhas municipais. Mesmo assim, é um problema além de tudo, uma dificuldade, né? Uma retirada de um conforto ali de acesso, de acessibilidade. Eram 3 terminais, né? Piraporinha, Diadema, os 2 na cidade de Diadema, e o São Mateus, que não tinham essa cobrança e passaram a ter. Mas só para fechar essa questão do quarteirão, quer dizer, não só do quarteirão, da saúde de Diadema em si. Já fizemos uma série de reportagens sobre os problemas de falta de exames e tudo mais, e todos calham na mesma coisa. Está faltando pagamentos para os fornecedores. A máquina está lá, só que como ela não teve manutenção porque não tinha pagamento, acaba não funcionando, a máquina fica quebrada lá e não tem mais os exames. É necessário também passar por uma auditoria as contas da saúde e esses contratos para saber o que realmente está acontecendo e até para depois facilitar a negociação com esses fornecedores? Carlos, certamente nós vamos ter que ter uma atitude dessa, né, de fazer uma revisão de tudo, porque assim... Infelizmente, o prefeito Lauro ele vai cometer aí uma irregularidade muito forte perante a lei de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal o ano que vem. Ele está, pelas nossas contas, que ele não está informando adequadamente, eu acho que esse é um outro problema para a gente levantar os dados, mas perto de 200 milhões de dívida. E ele não tem como saldar essa dívida o de no ano curto que prazo. vem. E vai arrastar isso e vai ficar com o resto a pagar, que vai tornar 200 milhões de dívida, não é de restos a pagar, de dívida mesmo. Resto a pagar, ele teve 160 milhões na virada desse ano para isso, que foi o que a gente conseguiu identificar. Só que já aumentou essa dívida, né?
O problema é a porcentagem também falta de aumentou. receita. O Mário passou para ele uma prefeitura com aproximadamente 900 milhões de receita. E ele, depois de 7 anos, está agora com um pouco mais de 1 bilhão de receita. Né? 1,50, talvez chegue a o valor estimado é 1,100. Chega a 20% num período que a inflação passou dos 40%. Então, essa é a razão principal, viu, Carlos? Eu acho que tem problema de gestão, tem problema de alocar bem os recursos, de empregar bem os recursos, certamente tem isso, mas ele perdeu, por exemplo, 100 milhões em ICMS. Né? E eu não vejo o secretário de desenvolvimento econômico dele, nem ele, porque, aliás, nem o secretário que teria que fazer isso, é o prefeito, né? Que não trouxe nenhuma grande rede, um espaço de empregabilidade em Diadema. Eu tenho muita felicidade de dizer, a Ambev, hoje é a maior ICMS de Diadema, foi nós que trouxemos, porque eliminamos a enchente lá de Piraporinha, nós tínhamos quase 70 indústrias no polo de cosméticos em Diadema, eu encontro que não tem mais polo de cosméticos. Teve uma feira agora, Diadema. Diadema era uma cidade importante nessa área. Né? Do ponto de vista do ICMS, era pequeno, mas era uma coisa de garantir, uma visibilidade, de garantir uma confiança, a gente mostrar que a prefeitura estava do lado do setor produtivo. Os empregos que eu gerados. Os empregos gerados, exatamente. Então, quer dizer, essa eu acho que é a questão principal. Se você acumular, quer dizer, a saúde tem 35%, mas ela precisaria ter 35%, se fosse corrigida com a receita que o Mário deixou, estaria 1,4%. Seria 200, quase 300 milhões a mais. 30% de 300 milhões, quando daria 100 milhões a mais no ano. Né? E que essa é a razão principal, é uma certa, um desprezo, e aí fica jogando culpa de dívida de Saned, isso é uma bobagem. Eu quero dizer, não sei se você vê essa pergunta, eu quero dizer para você que isso é uma enganação. Vou falar aqui olhando para você, internauta. Essa questão da dívida da Saned é uma enganação do prefeito Lauro e da sua equipe. A Saned, aliás, como outras empresas de saneamento, a Saned é uma empresa que hoje as pessoas estão percebendo o mal que ele fez. Porque você, cidadão de Diadema, agora em maio, a sua conta de água subiu 19% o consumo maior, 13% o médio e 6% o consumo menor. Quando em São Paulo subiu só 4%, que foi a inflação. Porque foi o acordo que ele fez. Depois de 5 anos, a tarifa de Diadema ia equiparar a tarifa de São Paulo. Portanto, cidadão de Diadema, você está pagando aqueles asfaltos que ele fez na virada do governo passado, que ganhou 100 milhões. Ele vendeu. Uma empresa endividada, alguém daria 100 milhões por ela? Né? Que foi o que a Sabesp pagou para a Saned. Só lembrando que era 1,3 bi que ele alegava de dívida, sabe, sabe por que 1,3 de dívida? A gente alegava não tem dívida. Tinha uma dívida que era do governo do Gilson, que ele não pagou nada da água por atacado. Né? Então, aí sim, nós reconhecemos como dívida e fizemos uma repactuação. Mas onde vem essa dívida alegada pela Sabesp, Leandro? A Sabesp ela é a única fornecedora de água por atacado para as empresas municipais de água, porque nós não temos como produzir água na Grande São Paulo. E ela cobra o que ela quer. Ela fala, eu vou te cobrar 50 aqui pelo um volume X. Aí ele fala, não, mas você está gastando 5 para custear. Por que você vai me cobrar 50? Eu vou te pagar 10. Eu pago 2 vezes o que você gasta. Eu não vou te pagar 50, porque nós somos uma empresa igual vocês. Né? Então, nós questionamos o preço que eles queriam cobrar da água por atacado. Então, nas nossas contas, a gente devia 50, 60 milhões, que era o que tinha lá atrás. E na conta deles, eles queriam colocar os 50 reais, que davam 1 bilhão e tanto. Então, isso é, qualquer um que lute pelo seu patrimônio, eu fico muito. É uma coisa de total inaceitável. Um prefeito que se diz verde entregar uma empresa de saneamento, né, para o Espírito Santo. E o Mário tinha uma proposta muito boa, e que fazia uma empresa municipal, estadual, quer dizer, fazia uma nova empresa. Empresa mista. Mista, com 51% da Saned e 49% da Sabesp. Acho que esse seria um modelo a ser testado, porque quem conhece mais a cidade, Leandro, são os funcionários da Saned. A empresa está lá. Você viu que teve um problema de água suja e água, enfim, água amarelada. O prefeito se submeteu, quer dizer, uma coisa vexatória. Ele fez um ofício para não sei para quem, para reclamar da água da cidade dele. Na nossa época, não, a gente chamava o presidente, vem cá, vem falar com o povo, vê por que essa água está suja. Quer dizer, você perdeu aquilo que é o fim da soberania,
Você perdeu a autonomia e a soberania sobre um serviço da sua cidade. Nesse caso, quanto feito vale vereadores, isso? Quanto né? que vale? Não, os vereadores acabaram fazendo esse papel, né? Os vereadores são coniventes com essa ação que o prefeito articulou. Quer dizer, quanto vale a soberania municipal? Não tem valor, né? 1 bilhão, 2 bilhões. Que pode ser feito ou agora ainda está morto? Ô, Leandro, é o seguinte, eu não vou fazer guerra de cavalo de batalha, murro em ponta de faca, sei lá, como é que você pode qualificar isso. Eu vou chamar a Sabesp para a gente poder falar, olha, aqui nós vamos tentar voltar naquele desenho anterior. A prefeitura tem uma discussão, quem é o poder concedente? É o poder local. Não, é exclusivo ou não é exclusivo? Olha, eu não quero fazer esse debate. Eu dependo da Sabesp. Eu não quero fazer uma coisa irracional. O município de Santo André, São Bernardo, Diadema, São Paulo, a grande São Paulo, nós dependemos da Sabesp, precisamos que a Sabesp trabalhe cada vez melhor. Então, nós queremos fazer um trabalho de composição e não simplesmente de entrega, sabe? De falar, você que cuida da água, a água não é problema nosso. A água é uma questão essencial, o esgoto, né? Essencial para qualquer cidade. Né? Felipe, manda um abraço aqui ao Aldo Cursino, a Renata, o Ayrton Wagner Lima, aqui de Santo André, obrigado. Zé Colonhese, Marcelo Zampaolo, obrigado. Falamos aqui já do PED também. Marcos Sérgio elogiando aqui o Felipe. João Antônio Lula Silva também. Gustavo Silva Alves. ONG Viva a Diversidade. Acho que é importante, Felipe, até porque aconteceu no final de semana lá na Bienal no Rio de Janeiro. E diz o seguinte, boa noite, Felipe. Com relação à comunidade LGBT de Diadema, o que o senhor pensa para essa população tão esquecida na cidade? Nós temos que aprender com vocês. Nós temos que aprender que a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é ele se meter num conjunto de valores e de visões preconceituosa. A pessoa vale, o ser humano vale pelo que ele é e pela diversidade, pelo tamanho, pela complexidade que é. Né? Leandro, eu fui com tem uma ONG que fez recentemente, um mês e meio atrás, estava um dia muito frio, né? Um dia em homenagem, em promoção e conscientização da diversidade lá na Praça da Moça. Eu fiz questão de ir, né? Eu acho que essa questão é uma questão que a gente está vendo que cada vez mais nós temos que colocar. E o preconceito, ele traz a hipocrisia, ele traz a mentira, ele traz a redução, quer dizer, da verdade. Não é? Porque você vê as pessoas, se tem uma atração sexual de uma pessoa para o mesmo sexo, por que você vai agredir essas pessoas? A mesma coisa como se fosse pela cor da pele, pela cor do cabelo, religião, pela religião. Né? Então, o preconceito é um câncer, né? uma doença da alma das pessoas e que esse movimento, eu quero parabenizar o Felipe Neto, né? Eu vi de forma emocionada, a maneira emocionada como ele falou e fez. Livros e mandou distribuir, quer dizer, sabe, jamais um beijo entre duas pessoas, seja entre um homem e uma mulher, isso pode ser colocado como uma tentativa de destruição. Você viu hoje a questão das mulheres, uma coisa absurda, né? A cada 4 minutos uma mulher é agredida e tira os homicídios, tira o feminicídio, tira os homicídios. Aí não está contando as mulheres assassinadas. São 4 mil. São 12 mulheres assassinadas por dia em 2017 no Brasil. Um escândalo. Inclusive, nesse final de semana aconteceu uma mulher esfaqueada na Alda, em Diadema. Pois é, absurdo. E eu fiz a conta, viu? Como engenheiro. Né? Você sabe que é a cada 4 minutos, mais 24 horas por dia. Tá? Não é só 12 horas, não, que as pessoas... Então é 4 minutos, 24 horas por dia, 145 mil mulheres... E outra coisa, subnotificado, porque a agressão em casa normalmente é do parceiro. 70% é de quem convive é do ambiente familiar, aí você agride e depois tem uma contemporização e não notifica, então esse número é muito maior. Então, mas aí o poder público pode fazer o quê? Além de fomentar o debate, é criar uma secretaria, é ter um grupo permanente de debate? É debater, é você levar para a escola, é você levar isso como um tema que não pode ser proibido. Né? As igrejas não podem tampar o rosto. Eu vejo um nível de hipocrisia que a gente não pode admitir em nenhuma das igrejas e nenhuma das religiões também. Eles vão ter que ser parceiro para isso. Né? Uma vez, teve um líder religioso que numa reunião comigo começou a falar tão mal. Falou, não, eu não posso admitir um filho meu homossexual. E depois as pessoas vieram me contar
que ele tem um irmão, o filho era homossexual. Quer dizer ele vai negar a pessoa da própria família dele. Não é? Quer dizer, ele mesmo sabia disso, é uma questão que está presente, as pessoas cada vez mais com coragem de assumir, e nós temos que dar o maior apoio para que as pessoas sintam, enfim, vivam a sua sexualidade do jeito que achar melhor. E aí, Leandro, eu vou te falar uma das coisas que, você fala, na falta de dinheiro, você já fez essa pergunta e eu quero me comprometer aqui. Nós vamos, se for, a eleição vai ser muito difícil. Não vai ser fácil. Né? Não tem, pior do que o já ganhou, só o já perdeu. Isso é uma lição que eu recebi. Então, não é fácil. E vai ser muito mais difícil governar. Você já me fez essa pergunta aqui. Eu vou te dar um exemplo, e aí respondendo essa questão da LGBT, nós vamos tentar fazer uma coisa que eu já tinha na cabeça, ensaiamos isso lá atrás, né, no comecinho do meu metade do meu segundo governo, em 2002, 2003, logo depois do apagão, e 2003, 2004, aí veio a eleição, 2005 a cidade começou a respirar, o governo Lula melhorou a receita, a gente, né, mas nós queremos propor uma coisa que na época eu chamava de território articulado. Né? A gente pegar um território que é rico em Diadema, rico do ponto de vista econômico, cultural, de recursos, a escola municipal, a escola estadual, que normalmente não se conversam, o centro cultural, a indústria que está ali, que pode ajudar. Né? A gente estava pensando isso, vários industriais, tem uma rede, né, uma avenida em Diadema com 80, 70 indústrias, que me colocaram, Felipe, o seguinte, ó, nós temos aqui, a gente tem 3, 4 empresas que fazem a limpeza, que fazem a segurança de todos nós. Eu falei, será que você não poderia ajudar de colocar 2 pessoas, e 2 pessoas da segurança e da limpeza, que nós estamos com dificuldade aqui nessa escola, até a gente recuperar o fôlego? E foi isso. Quer dizer, nós vamos resolver essas questões, se Deus quiser, com solidariedade, com parcerias, com conversa. Né? Como eu falo, quando falta recurso, tem que ter muita saliva, muito ouvido, muito neurônio e muito sapato. Tem que andar bastante, tem que estar conversando, e é isso que nós vamos procurar fazer. Essa questão do LGBT, nós vamos chamar a diretora da escola estadual, da escola municipal, e dizer, olha, como, sabe, que inclusive foi motivo dessas fake news na época da campanha, né, de dizer que promove a sexualidade, como é que é? Ideologia de gênero. Que quer incentivar uma vida sexual das crianças antes do tempo. Pelo contrário, a gente que acha que as pessoas... A educação, os professores têm condições de passar para as crianças, né, uma forma de ver isso com forma saudável e não, né, criar, né, situações de que depois as famílias não sabem nem como tratar disso em casa. Tá? Carlos Daniel do Nascimento, obrigado. Josias Ferreira de Souza, Martim Clementino, Renato Faustinoni, falando de Mauá. Daqui a pouquinho o Carlos Carvalho e eu vamos falar mais lá de Mauá. Zenaide Alves, Juninho Ferrari, Aguinaldo Souza, Sandro Oliveira, Ademar Amaral, obrigado. Mal do Gás. Beatriz Lucas estava falando da Saned, o Felipe falou sobre isso agora há pouco. Fatinha Queiroz falou do Quarteirão da Saúde, o Felipe também comentou aqui com a gente. Pessoal da audiência rotativa, que tiver essas perguntas que o Felipe já respondeu, assim que acabar a live, só dá um F5 aí no computador, atualiza no celular, acompanha a íntegra, ou como o Carlos lembra normalmente, depois também vamos separar a íntegra dessa entrevista no nosso conteúdo, no nosso canal do YouTube. Felipe Miller, obrigado. Renato Nato, e aliás a todos aí do Viva ABC, obrigado. Vamos lá, Carlos Carvalho, antes de eu passar aqui para o transporte, fica à vontade. Então, só para Carlos Carvalho, deixa eu te falar uma coisa, eu lembrei aqui agora, eu estou lendo um livro muito legal, né, de um cara que eu gosto, porque eu aprendi, eu sou engenheiro e acho que eu não lia muito nas escolas, ou nas aulas de história, e depois eu senti que tinha uns buracos na minha formação. Então, o Laurentino Gomes, né? Sim, Laurentino Gomes. Muito da questão do Brasil colonial, do Brasil na República e tal, né? E ele escreveu agora, vai ser uma trilogia, A Escravidão. Né? Eu fui outro dia com a minha mulher numa livraria, vi esse livro, me interessei, estou lendo, né? E vi uma coisa fantástica aqui dito lá. Falou, ó, o Brasil, o corpo está na América, mas a alma está na África. Né? Eu acho isso também. Né? Se você lê aquilo, você vai ver como a nossa alma, como a nossa história está carregada de tanto sofrimento, de tanta dor, né? Que isso certamente marcou a nossa alma, né? Marcou a maneira... E ao mesmo tempo não é só olhando de forma... talvez assim, né, só pessimista e com tristeza, porque também tem a ver com, né, a cultura africana, tem a ver com a nossa culinária, tem a ver com a religiosidade, tem a ver com a alegria, tem a ver com a música. Tem a ver com... Agora, é impressionante, eu acho que isso fala muito bem dessa questão do preconceito, né, e de como é que a gente tem que se preparar
eu acho que não só eu acho que como o Lula fez, a igreja fez depois de não sei em quanto tempo, né, pediu perdão para o povo negro, acho que isso talvez seja uma boa atitude de início, mas não basta ficar aí, né? Você reconhecer que tivemos uma ação totalmente absurda, anti-humana, anti-humanista, contra o ser humano, mas que agora a gente possa, através da eliminação de qualquer perspectiva de preconceito, a gente nos reconectarmos, né, de ter o corpo e a alma aqui na América, mas também lembrando da alma nossa que veio da África. Né? Exatamente. A gente tem muito, na verdade, para aprender da nossa história. Né? O Laurentino Gomes, por exemplo, é autor de 3 livros muito legais que contam um pouco da família real no Brasil, como se deu a independência, depois a República, o 1808, o 1822 e 1889. É bom que todo mundo leia, porque são livros importantes, é bom de conhecer a história. Já fiz a propaganda dele aqui, que vale muito a pena, porque temos que ter o conhecimento da história, o que dá esse peso que está um pouco na nossa alma aí, né? Só para fazer minha última pergunta aqui, que a gente já está no finalzinho da entrevista, voltando na parte da eleição do próximo ano. Como é que você vê o PT fazendo alianças ou saindo sozinho? Lógico, para vereador mudou a regra, vai sair sozinho, regra é essa. Agora, para prefeito, como é que você vê essa situação? Nós falamos que a cidade mudou. E nós falamos que o PT sofreu uma ação sistemática de tentar quase que eliminá-lo do cenário político. Né? Nós temos que levar em conta essas duas situações. Eu fui prefeito 3 vezes com o vice do PT. Né? E acho isso uma situação até de conforto, né? Para mim, como prefeito, sem arrogância, né? Porque era a força política preponderante, uma Sim. força política que se podia colocar dessa forma. Praticamente chegamos em primeiro lugar no primeiro turno, só em 2004 que nós tivemos uma situação difícil, uma disputa muito forte, depois viramos no segundo turno. Né? Em 2008, o Mário Reale foi eleito no primeiro turno, né? Com uma aliança que era de um outro partido, mas que, de certa forma, era e não era, porque era o Gilson, e o Gilson foi o primeiro prefeito do PT, então vamos dizer... Na época ele estava no PTB. Ali foi 50%. Né? No PDT, desculpa, estava no PDT o Gilson. No PDT naquela época. Isso, PDT. Bom, enfim, agora nós temos que ter esse olhar, né, de crescimento. Agora, a nossa proposta é o seguinte, o PT, o Ronaldo teve uma atitude, o Ronaldo Lacerda, que vai ser considerado, ele abriu mão, nós vamos estar conversando muito, ele está pleiteando ser vice, eu acho que é um vice que compõe conosco de uma forma, remetendo às outras vezes em que eu fui prefeito. Agora nós estamos tendo esse cuidado, nós estamos tendo essa cautela, nós queremos conversar com outras forças, não queremos parecer uma arrogância e ao mesmo tempo não deixando de olhar tudo aquilo que os adversários tentaram construir contra nós. Né? Nós queremos conversar com outras forças, sejam elas para nos apoiar como vereador. Eu não posso ter só 30 vereadores, que eu achava que o PT teria, né? Só 30 vereadores, com um adversário que vai ter 100, 120, 150 vereadores. Então nós estamos conversando com outras forças, a princípio para a gente ter apoio de vereadores. A princípio também para ouvir deles como é que pode melhorar e assumir compromissos com a cidade. Agora, a composição, nós esperamos, nesse momento, nós queremos ter crescimento. Espero que o meu nome cresça, né, que a gente tenha uma capacidade de fato, de atrair e de estar trazendo, né, cada vez mais pessoas simpatizantes das nossas políticas e observando a cada momento, a cada 60 dias, tendo uma avaliação da conjuntura. Felipe, a gente está com o horário já esgotado, mas o Carlos Carvalho e eu falamos muito sobre isso, o Jorge Garcia também está acompanhando, sobre a questão ambiental e o corte das árvores lá da Praça Castelo Branco. Da reforma da praça. Qual que é a tua visão sobre Então, isso? deixa eu perguntar para você me desculpa, você pode me informar, é o seguinte, ali que ele vai abrir uma via para fazer 28 vagas de estacionamento, ele vai tirar quantas árvores? Então, ainda não, eu não tenho o número, o Jorge tem, né? Mas algumas árvores já estão pintadas, tem um traço vermelho, tem um traço vermelho ali de tinta, que foram, entre aspas, consideradas condenadas, né? E a ideia seria, entre aspas, quando você vem ali da Alda em direção ali à Casa Bahia, né, só para ter uma referência, que fica em frente da praça, criaria ali 28 vagas na frente dos comércios ali, basicamente, né? Algumas árvores se mantendo ou não, o piso, né, seria a mesma coisa que está na Praça Lauro Michels,
da reforma que aconteceu na Praça Lauro Michels entre 2016 o Jorge está e 2017. 14 árvores. 14 árvores que seriam derrubadas, né? Não, e tem toda essa Quantas polêmica. o Ministério Público já se colocou a respeito disso, ou o próprio secretário de Meio Ambiente, ou o Condema de Diadema, já exigiu quantas árvores a mais ele vai ter que plantar? Então, no caso ainda não tem avaliação. Hoje eles foram até o Ministério Público, o pessoal do Condema, para procurar ajuda, né? Porque eles estão indignados com todas as situações, porque eles não são contra a reforma da praça, mas eles são contra a derrubada daquelas árvores. Olha, o Jorge ajuda aqui, falou que 23 serão realocadas segundo o projeto. Não, é o seguinte, ó, se o padrão, e parece que o padrão da praça do Prefeito Verde Lauro Michel, é a praça que tem o nome dele, que ele só faz atividade lá para ficar divulgando o nome dele, ele tirou um monte de árvore, tirou um monte de verde, fez um cimentado e plantou poste, né? Eu não sou contra espaço para skate, por favor. Ele fechou, aliás, a Pousada dos Jesuítas está fechado. Lá era um lugar também para ter lazer, né? E agora você me falando isso, graças a Deus que fechou a pousada, só falta ele querer demolir, tirar e derrubar a árvore lá da Pousada dos Jesuítas. Lamento isso aí, Carlos Carvalho e Leandro Carvalho, porque é o seguinte, não só que é simbólico, né? Ele tem que, um partido verde não pode demolir, tirar árvores. Né? E mais, se for tirar a árvore para falar, olha, eu vou tirar uma árvore aqui para a gente fazer uma creche para a criancinha. Tá? Agora ele vai tirar a árvore para botar carro. Você quer uma coisa mais errada do ponto de vista de política ambiental, do que política de mobilidade? Você está tirando espaço de pedestre para botar carro, estacionando automóvel. Né? Isso é inaceitável, é uma coisa de regredir, né, a política pública. Eu lamento, eu espero que o Ministério Público tenha a força de impedir essa barbaridade. Isso, e reiterando aqui, o Condema é contra e o pessoal do patrimônio também é contra a retirada dessas árvores. Bom, muita gente aqui, quero agradecer os internautas pontuando, gente elogiando, gente criticando, é isso que impera na democracia, mas acima de tudo o respeito. Pessoal aqui com base, olha, falando da unidade de saúde que vai bem, falando da unidade de saúde que vai mal, criticando o SANED, elogiando o SANED. É isso que a gente imputa ser importantíssimo para a democracia. Por isso a gente agradece a todos aqui, ó. Rafael Carvalho também citando aqui, ó, foi falado também em tirar a imagem de Nossa Senhora das Graças para a duplicação da avenida que passa em frente. Porém, ainda não se sabe ao certo se ainda vão fazer isso lá. E por aí vai, pessoal falando aqui... O prefeito teve que reunir os padres para dizer que não vai fazer isso, porque correu essa notícia muito forte dessa derrubada da Santa, ali, conhecido como Santa, a imagem de Nossa Senhora das Graças. E aí vai, mas quero agradecer a todos. O Felipe, inclusive, está com a assessoria, que a gente agradece aqui. O que não der para responder, como de fato não deu aqui, depois vai pontuar, interagir. Crítica, elogio, é importante, principalmente nesse momento que a gente vive da democracia, e principalmente parabenizar quem coloca a cara a tapa, né? Porque é muito fácil fazer crítica escondendo atrás do computador. Leandro, então, vamos fazer você que mais elogia, isso. Vamos fazer mais isso, sabe mais. por quê? Para a gente espantar fake news. Boa. Tá? Aliás, é uma campanha nossa agressão, aqui irrestrita. Para a gente espantar calúnia. Eu quero dizer para você o seguinte, eu quero aqui fazer um debate de propostas, por isso que de conteúdo. Estamos ao vivo, eu quero parabenizar vocês e estou à disposição. Me convide mais. Vamos falar, aliás, fique à vontade para as considerações finais mais uma vez, agradecendo a presença do ex-prefeito, pré-candidato a prefeito, falando do PED lá em Diadema, situação do PT e, claro, do dia a dia da cidade. Obrigado, Felipe. Leandro Amaral, Carlos Carvalho, Amanda, obrigado aí pelo tempo de vocês, pelo debate, pelo aprendizado que a gente sempre tem. Agradecer você, internauta, e vamos continuar fazendo esse debate, vamos continuar debatendo a nossa cidade e valorizando a política, que foi tão mal entendida, mal compreendida, criminalizada, e se nós não tivermos repactuarmos entre nós, né? Eleição, passou, tem 4 anos, né? E a gente está vendo que, infelizmente, isso não se passa aí no governo federal, parece que cada dia tem um insulto, cada dia tem uma disputa, cada dia tem inserção de situações de ódio, e se não arrumarmos a política, nós não vamos arrumar a economia e não vamos arrumar uma vida que o povo brasileiro tem direito. A minha candidatura a prefeito, ela vai ter esse significado maior também. Debater os planos municipais, mas falar da importância da boa política para um país saudável. Um abraço. Verdade. E, aliás, para quem conhece o nosso trabalho já sabe, mas para quem não conhece, é importante reforçar, agradecendo e convidando você a curtir aí o dia a dia do Repórter Diário, mas o espaço está aberto para todas as vozes. Prefeito Lauro Michels tem espaço aberto, aliás, já tem convite, não veio ainda por conta de agenda, espaço está aberto, e demais pré-candidatos. O intuito, como o Felipe falou aqui, a gente
tem reiterado, é pautar a discussão de gestão pública, porque na ponta, você, cidadão, independentemente de partido, quer saber o que vai acontecer na sua cidade nos próximos 4 anos, tá ok?